mundo fragmentado, nós queremos ser uma proposta profética, messiânica, de um novo modo de comunidade. Isso foi o que ofereceram as comunidades beneditinas nos primeiros séculos do beneditinismo, em uma sociedade de corrupção. Também um outro autor que atualmente é muito lido, é professor da Universidade de Jerusalém, escreveu: no alvorecer do terceiro milênio, a humanidade acorda, estica os membros, esfrega os olhos. E estamos num tempo no qual as três narrativas que se fizeram na história até agora, fascista, comunista, liberal, não são suficientes. Estamos num momento novo. E qual é este momento novo? Ele diz, propõe que desde o 1990 a internet mudou o mundo, uma revolução internacional. Temos a tarefa de criar uma história atualizada para o mundo. É um mundo do internet, mas o internet não é simplesmente isto que nós estamos agora experimentando no nosso relacionamento através das linhas de Wi-Fi ou as linhas de internet. Não, se fala também do internet das coisas. Quando o mundo vai ter não somente o internet das ideias, das palavras, dos encontros virtuais, mas um verdadeiro internet das coisas, todas as coisas numa rede que vão ser suficientes para que a humanidade possa sair da situação de pobreza, de miséria, de desequilíbrio e inigualdade que existe. O autor do Facebook, Mark Zuckerberg, fez no ano 2017 um manifesto para construir uma comunidade global. O sonho deste jovem era construir uma humanidade global, uma grande comunidade global, porque ele tinha experimentado que as nações apresentam o rosto de um mundo fragmentado. Então, um mundo de divisões terríveis. E por isso, Facebook o que trata é de superar as fronteiras e de fazer que um australiano, um brasiliano, um europeu possam se encontrarem numa comunidade virtual. E, portanto, o desejo de comunidade é um desejo mundial. A desintegração das comunidades humanas deve continuar uma narrativa, um manifesto para construir uma comunidade global e gerar uma comunidade de 1 bilhão de pessoas. Então, estes desejos de um novo modelo comunitário são os que vão presidir a nossa reflexão, mas desde o pequeno âmbito das nossas comunidades. Em primeiro lugar, comunidades configuradas pela missão. Não comunidades que fazem uma missão, mas comunidades, todas elas configuradas pela missão. A missão dá identidade às comunidades. E, obviamente, no nosso caso, comunidades carismáticas. No segundo lugar, comunidades morada, espaços de comunhão. Comunidades nas quais a gente pode viver, se sentir at home, como dizem os ingleses, em casa. Sentir uma verdadeira comunhão de diversidades. Uma verdadeira família. Também comunidades organizadas, mas a partir de um novo paradigma. Porque podemos ser comunidades organizadas segundo paradigmas muito velhos e superados. E, finalmente, também comunidades lideradas pelo Espírito, quando o Espírito é o primeiro protagonista na vida das comunidades. O Espírito é a palavra. E diante do conflito, às vezes nos chegam vozes que falam não somente do conflito das nações, não somente o conflito nas famílias, mas também os conflitos terríveis às vezes
nas comunidades religiosas. É uma reconciliação transformadora. Qual é a solução dos conflitos? E, finalmente, comunidades em transformação, voar, viajar, contemplar e sonhar. Então, este vai ser o recorrido que vamos fazer nestes dias. E começamos já com o primeiro, comunidades configuradas pela missão. O porquê da comunidade. Em que se pensa quando se constitui uma comunidade religiosa, cristã ou de vida consagrada? Ou em que pensam aqueles que têm o poder de constituir comunidades e que vão nos destinar esta comunidade a uma outra? E um autor, também um jovem autor do nosso tempo, Simon Sinek, escreveu este livro que também vocês conhecerão, Comece pelo porquê. Porque ordinariamente não começamos pelo porquê, começamos pelo quê. O que é uma comunidade? Então, o quê? Então, nós olhamos para a comunidade com as pessoas que a constituem, as tarefas que têm lá, a missão ou as atividades apostólicas da comunidade. Mas isso não é suficiente. Uma comunidade não é simplesmente a narrativa de coisas que um grupo de homens ou de mulheres fazem todos os dias. Também existe o como. E não é a mesma coisa fazer uma atividade de um modo ou outro, viver em comunidade de um modo ou outro. Pode ser um modo de amizade, ou pode ser também um modo de inimizade. Mas para Simon Sinek, o mais importante, a pergunta que quase ninguém se faz é por que a comunidade? O porquê da comunidade? Ele chama estas três perguntas o círculo de ouro. Todo mundo conhece muito bem o quê. Muitas pessoas, mas não tantas como as outras, pensam no como, na modalidade. Mas quase ninguém, diz ele, pensa no porquê. O porquê é a inspiração. Então, a gente pensou que escrevendo este livro, também o mais importante é nós perguntarmos pelo porquê. Pela razão, a razão da comunidade. O primeiro porquê é porque a comunidade de viventes, porque uma comunidade é uma presença missional, e porque uma comunidade é graça e arte. Em primeiro lugar, comunidades de viventes, biocenoses. Nós estamos num mundo da biodiversidade, mas graças a Deus a nossa biodiversidade quer formar um grande sistema, um ecossistema. E no ecossistema é sempre uma comunidade de formas diferentes de vida. No nosso planeta azul é o planeta biotopo, lugar de vida. É um espectacular biocenose. Esta palavra biocenose, bio é vida, como conhecemos, e kenose é koinos, é comunidade, vida em comum. Os antigos monjos falavam de cenobio. Cenobio. É a mesma palavra. A palavra que os monjos utilizavam para sua vida comunitária, nós a utilizamos para falarmos da vida comunitária, de todas as formas de vida no nosso planeta. Portanto, o nosso planeta está configurado como um planeta de comunidades, biosfera, ecossistema, comunidade, população, organismo. Então, nós pertencemos também à biodiversidade do planeta, à humanodiversidade do nosso planeta. Este é o primeiro porquê, um simples porquê, mas quando vemos que no planeta existem contradições, quando o sistema é alterado, modificado, então aparecem as catástrofes.
Na vida consagrada também vivemos em comunidades. Comunidades que são surpreendentes. Uma comunidade de homens, monjos, monástica, ou também comunidades interraciais, interculturais, comunidades com uma biodiversidade, humanodiversidade que às vezes parece estranha, mas ao mesmo tempo é cheia de beleza. E também nós vivemos em comunidades que vão se adaptando aos tempos, vão se abrindo às situações, ao contexto, especialmente nos contextos secularizados de algumas nações. Mas em todas elas existe uma unção, a unção do Espírito. Todas estas comunidades não foram congregadas simplesmente por interesses econômicos, interesses culturais ou interesses políticos, mas foram unidas, foram congregadas pelo poder do Espírito, a unção do Espírito. Nós continuamos nos perguntando pelo porquê. Uma comunidade que é presença missional. Presença missional. O autêntico porquê. São não simplesmente o porquê cósmico, o porquê ecológico, mas também um autêntico porquê. Porquê este modelo alternativo de comunidade? Não é aquilo que a comunidade faz por Deus. A razão principal de uma comunidade não é porque ela tem que fazer coisas em favor de Deus. Ordinariamente nós pensamos assim. Esta comunidade é constituída. O porquê desta comunidade é o que ela faz por Deus. Mas o verdadeiro porquê é aquilo que Deus faz ou quer fazer através da comunidade e com ela para resgatar a humanidade e a sua criação. A comunidade, o autêntico porquê da comunidade é que Deus quer a comunidade como um instrumento vivente da sua missão. É o Deus que quer resgatar a humanidade, quer resgatar a sua criação que caiu nas mãos dos maus espíritos, em mão do pecado. Então, para resgatar o mundo, Deus conta com a comunidade. Não é a comunidade aquela que faz um projeto em favor de Deus e depois lhe pede a Deus que o abençoe. Não. É Deus que diz: eu tenho aqui uma comunidade a meu dispor. Vou atuar através dela. Esse é o autêntico porquê. Mas podemos ter comunidades que estão divorciadas deste projeto de Deus. São simplesmente comunidades de trabalhadores, trabalhadoras, mas não são verdadeiros instrumentos comunitários nas mãos de Deus. Quando Deus escolheu o seu povo, Israel, o escolheu como um instrumento vivente entre todos os povos da terra para fazer que a sua glória chegasse a todo o mundo. Mas, através das limitações daquele povo, Deus fez aparecer a sua glória para todo o mundo e também através de cada um de nós. Nós não somos os protagonistas da nossa missão. O grande protagonista é Deus e nós somos atores, atrizes que estamos colaborando com o nosso Deus na sua missão. Ele é o protagonista. E, portanto, lá onde uma comunidade está, lá existe uma presença missional. Se pode dizer que na rua número tal, lá existe uma presença da missão de Deus. E lá onde está aquele centro de uma comunidade, lá emerge a emergência de uma missão de Deus. Nós temos entendido o termo missional, às vezes como as missões que nós realizamos, e já sabemos que tem tido muitos e diversos sentidos. Mas a missão é, antes de mais nada,
uma missão que não é eclesiocêntrica, mas teocêntrica. Quer dizer, hoje sempre mais falamos em termos de a missão de Deus. Deus Pai é missionário. Deus Pai, das suas entranhas, enviou o seu Filho. E o enviou para que fosse também missionário na terra. E Deus Pai e Deus Filho enviaram depois ao Espírito Santo e continua sendo enviado para realizar a obra de Deus no mundo. E o Espírito Santo conta com cúmplices, pessoas, grupos, comunidades que colaboram com o Espírito Santo na sua missão. O Deus Criador, Deus Pai criando o mundo, era missionário, era um Deus em saída. Depois, Deus Pai faz que o Filho seja um missionário em saída. E depois o Filho, sentado à direita do Pai no céu ressuscitado, fazem que o Espírito Santo seja um missionário em saída. E também quando nós estamos em Deus, com o modelo teocêntrico, nós somos cúmplices do Espírito e ao mesmo tempo colaboramos com a missão do Espírito. Mas lá onde nós estamos realizando uma missão, devemos ser conscientes de que não sou eu, é o Espírito Santo através da minha pobre e pecadora pessoa e presença. Então as comunidades são presença da missão de Deus, não da missão da minha congregação com o meu nome, não da missão da minha diocese ou da minha paróquia. Sim, no fundo de tudo, o grande protagonista da missão continua a ser Deus, a Santa Trindade. E o grande teólogo Singer Molman escreveu, faz alguns anos, hoje dos mais fortes impulsos para a renovação do conceito teológico de igreja, e nós dissemos também do conceito teológico de comunidade, provém da teologia da missão. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu acho que não devemos falar da comunidade que tem uma missão. Devemos falar em outros términos, uma mudança de paradigma. A missão de Deus que tem uma comunidade. E cada de nós deve se perguntar, a minha comunidade está ao dispor de Deus? A minha comunidade é a expressão da missão de Deus. Deus pode fazer o que Ele quer através da nossa comunidade ou encontra sempre empecilhos, dificuldades, encontra uma comunidade dispersa, contraditória e não pode ser uma expressão da sua missão? Finalmente, a comunidade graça e arte. A comunidade é uma extensão de outra comunidade, a comunidade da Trindade. Uma das características, segundo os padres da Igreja, da comunidade trinitária é a perijorese, perijóresis. Daqui vem a palavra coro. Coresis, perijóresis é dança. A comunidade trinitária é uma comunidade em dança, em relacionamento permanente, mas ao mesmo tempo em dança missionária. É uma comunidade interna e ao mesmo tempo em saída. Também isto faz-nos compreender que as nossas comunidades devem ter o doble movimento interior e também exterior. Uma comunidade em dança interior, relacionamento e ao mesmo tempo uma comunidade em saída. Também eu gostaria agora apresentar os 7 traços de uma comunidade missionária. São 7 traços que todos eles começam para memorizar com a letra C. Em primeiro lugar, uma comunidade comunitária. Parece que é dizer a mesma coisa, mas uma comunidade comunitária quer dizer algo mais.
enfatiza no tema comunitário. Jesus escolheu aos 12 e os chamou Shaliach, para que estiveran com ele e para serem enviados. Estiveran com ele, formaran comunidade em perigórese e serem enviados em missão. Por que os 12? Porque o mais importante não eram os nomes singulares, mas era o grupo. A emergência de um novo povo, das 12 tribos, as novas 12 tribos, e representavam todo o povo. Então, aprender a ser missionário é um exercício comunitário e não individual. Nós, às vezes, em nossas comunidades, representamos as diversidades mundiais, as diversidades culturais e até a diversidade espiritual. Mas todos nós queremos ser uma comunhão, entrar no número 12, isto é, queremos representar o todo. Jesus treinou os seus discípulos em comunidade, e também Paulo. Para eles, a educação era uma formação comunitária, porque o que ele queria é a união de todos, aprender a ser comunidade. Não basta a informação, também a missão partilhada. Estamos no tempo, como diz Humberto Maturana e Ximena Dávila, l'era da co-inspiração e colaboração. Todos juntos nós podemos co-inspirar e todos nós podemos colaborar. Segundo lugar, uma comunidade conversacional. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Não somente fazendo perguntas, mas discutindo entre eles. Falavam os 2 discípulos de Emaús e, ao mesmo tempo, discutiam. O significado da conversa para uma comunidade. A conversa é uma aprendizagem ativa e colaboradora. Nela podem surgir perspectivas novas, diferentes. Mas a pessoa que conversa é obediente à verdade. E Jesus está presente até quando nós discutimos. Porque uma conversa é tão importante para a geração de uma comunidade. Quando há nas comunidades pessoas que não conversam, que não falam, elas não são obedientes à verdade, porque querem obedecer somente à própria verdade. E de novo Humberto Maturana, um maestro de sabedoria, nos diz que em conversa não é dogmático, não impõe, escuta e propõe. Porque há pessoas que não conversam porque não escutam, simplesmente propõem. Mas quem conversa não é dogmático, não impõe, escuta e propõe. Na comunidade conversa depois, também na missão. É verdadeiramente muito interessante isto. A conversa converte, transforma. Portanto, quando Jesus se aproxima a uma das nossas comunidades, pode nos perguntar qual era a vossa conversação no caminho. Do que vocês conversam? E Humberto Maturana nos dá um conselho. Mudemos as nossas conversas e mudará a nossa vida. Uma transformação através da convivência. Discurso. Vamos ver. Terceiro, contextual. Vocês sabem muito bem, melhor do que eu, a importância do contexto no qual vive uma comunidade. Fiz-me tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. Uma comunidade integrada no contexto local, interativa, que supera barreiras. Deus ama todas as pessoas. Deus coloca cada pessoa numa cultura marcada pelo lugar,
numa determinada vicinança. O Espírito fala todas as línguas, valoriza todos os símbolos culturais. É o Deus do global e também o Deus do local. Isto foi aprendido sempre máis pela vida consagrada nestes últimos anos. Tamén cultural e transcultural. Sempre máis as nosas comunidades están se convertendo en comunidades transculturais, nas quais existen diferentes culturas que têm que dialogar entre si. Non é necesario que unha cultura se imponga sobre as outras. Somos comunidades nas quais as novas culturas facen aparecer un mundo diferente. Tamén a comunidade é un lugar onde se transforma el carácter. Sede meus imitadores. Unha comunidade é un espacio formativo no qual a persoa crece na individualidade e identidade, mellora as súas cualidades, configura o seu carácter, crexe na espiritualidade. E é importante neste contexto de unha comunidade que en sí mesma é formadora do espírito, formadora da espiritualidade, formadora dos concilios evangélicos, que nós nos perguntemos. Posso me perguntar, o que tipo de misión Deus ten para mí? Ou que tipo de comunidade Deus ten para mí? O que tipo de min Deus quer para eu formar a súa comunidade? Isto é, a meu ver, moito interesante, porque ás veces sempre pensamos a misión que Deus ten para mí, mas non pensamos que eu devo me transformar para poder participar na misión de Deus. Ás veces nós soñamos un modelo de comunidade. Qual é a comunidade que Deus ten para mí? Cando a verdadeira pergunta é o que tipo de eu devo eu cultivar para poder formar a comunidade que Deus ten, que Deus quer para mí. E Gustavo Gutiérrez Merino dicía respecto aos problemas que ás veces aparecen nas comunidades: non me intereso dos pequenos problemas, das pequenas intrigas, o meu interese está nos grandes problemas. Mas imaginen o que pode ser unha comunidade con pequenos problemas, pequenas intrigas, cando no mundo está acontecendo o que está acontecendo. Non me intereso dos pequenos problemas, das pequenas intrigas. O meu interese está nos grandes problemas. E ás veces, cando os superiores provinciais, gerais, visitan as nosas comunidades, quais son os grandes problemas que les escutan? Escutan grandes problemas ou pequenas intrigas? E já vamos terminar. Unha comunidade contemplativa. Contemplar non é simplesmente unha comunidade na cual existen momentos de silencio, momentos de adoración, porque a contemplación ten moito que ver con a visão. E unha visão contemplativa quer dizer que estamos nunha comunidade de imagens de Deus. Deus nos criou a súa imagem e semelhanza. Entón quer dizer que olhando a unha pessoa, eu entro nun templo, contemplo. Contemplativo quer dizer contemplar o Deus do templo, nas súas criaturas, na historia da salvación, na nosa propia historia. Fica en silencio e recoñece que eu sou o Deus de todas as nações da terra, o Deus de todos os corpos humanos, o Deus de todas as situações. Coñecer a Deus, contemplarlo no silencio, na súa presença. Por tanto, a contemplación non é non ver, é ver a imagen de Deus en todo o mundo, adorar a imagen de Deus en todo o mundo. E finalmente, unha congregacional. Cada unha das nosas comunidades forma parte
de uma grande comunidade, que é a comunidade global do Instituto. Então, o Instituto tem que ter também uma expressão na minha comunidade, o carisma. E sobre o carisma já falaremos, mas são comunidades que estão em rede com todo o mundo da nossa congregação. E, portanto, uma visibilidade do carisma. Uma comunidade sem carisma é como um bom licor que perdeu todo o seu sabor e, ao fim, simplesmente tem o sabor da água, mas não o sabor do licor. O carisma é aroma. O carisma é uma causa pela qual se luta. É uma causa na qual lutamos, mas em congregação, em Instituto Mundial, mas que aqui tem uma pequena expressão, mas real e vigorosa. E mais nada, nós terminamos aqui esta primeira reflexão com esta breve conclusão. Não é a mesma coisa uma comunidade com uma missão do que uma comunidade configurada pela missão de Deus, a missão do Espírito. Em tais comunidades, os membros são diversos, o corpo é um. Os ministérios são diferentes, a missão é uma. Mamma mia, quanto conteúdo! Que grandeza, quanta coisa, quanta beleza. Como é que será que a gente vai fazer para gravar isso na nossa cabeça, no nosso coração? Nossa, quanta coisa. A proposta agora, meus irmãos, é a gente fazer um intervalinho de 10 minutos, agora são 10 para as 11. Então, vamos fazer 10 minutos de intervalo, e nesse 10 minutos de intervalo é o tempo da gente escrever ali no chat um comentário sobre este assunto. O que chamou a atenção de você? Quais foram as palavras, os conceitos assim principais? Ou qual é a sua pergunta, a sua dúvida? Então, nesses 10 minutos, nós vamos ali tomar uma água, enfim, caminhar um pouquinho, e as pessoas podem ir digitando, podem ir escrevendo ali no chat. A irmã Luciane vai fazendo uma pequena síntese de todas estas perguntas, e daqui 10 minutos, então, a gente volta com o padre José Paredes para uma segunda palestra. E aí, mais para frente, então, o padre começa a responder então, essas perguntas, fazer esses comentários que foram apresentados no chat. Então, vamos fazer assim, deixa o computador ligado, deixa tudo ligado, se você quiser caminhar um pouquinho, tomar um gole de água, aí vai voltando, escrevendo, comentando, tá certo? E a gente volta daqui 10 minutos, então, com o padre José Maria Paredes. 11 horas em ponto, estaremos aqui novamente. Um abraço para todos, um bom descanso, mas não saiam não, ficam aí. Muito bem, vamos entrando novamente na sala. Sim. Bom tê-los novamente conosco. Estou olhando ali o chat, não sei se o padre José Cristo Rei está dando uma olhadinha no chat, mas a provocação sua, padre José, de fato, provocou muitas pequenas reflexões, algumas dúvidas, enfim, ali o nosso chat está bem rico, bem bonito. Oh, isso é muito importante porque, sobretudo, o mais importante é saber o que está acontecendo em nós mesmos quando temos estes temas na nossa mente, no nosso coração. Como dizem os espanhóis, justo a hora que aprendi todas as respostas da vida, cambiaram-me as perguntas. De fato, ali essa inversão, nós não temos uma missão, mas Deus tem uma missão em nós, ou através da nossa comunidade. Isso muda muito na questão do jeito de nos organizar, das nossas conversas, do nosso jeito de ser. Me parece que é uma lição assim, muito pertinente e muito importante. Obrigado por hora, Padre José Cristo Rei. Para falar para todo o grupo que Padre José ele autorizou nós gravarmos este conteúdo, esta palestra,
E depois, ali na página da CRB Curitiba, deverá estar disponível daqui uns dias ali no nosso site para quem quiser novamente assistir, rever, porque então ali a gente pode mastigar com mais tempo este belo e importante conteúdo. Padre José, vamos em frente. Agora, com mais um segundo tempo aí, e o senhor está à vontade, então, por favor. Então, de novo, vamos partilhar a tela e a apresentação. O segundo tema vai ser comunidades morada, espaços de comunhão. E aqui vamos refletir sobre a comunidade como lugar ou não lugar, morada ou residência, a comunidade como um espaço de biodiversidade, humano-diversidade, e a comunidade dentro da perihórese divina a qual fizemos referimento anteriormente. E, finalmente, uma reflexão muito breve de Albert Camus. Em primeiro lugar, a minha comunidade é um lugar ou não lugar? É morada ou residência? Para a gente foi muito interessante ler, faz alguns anos, um livro de Marc Augé, Não Lugares, Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade. Então, Marc Augé, o autor, filósofo francês, ele pensa que estamos numa sociedade na qual há lugares e também não lugares. O que é um lugar é um espaço de identidade. O não lugar é simplesmente um espaço de trânsito. Quais são os atributos de um não lugar? São lugares sem uma dimensão histórica. São lugares sem identidade. São lugares sem vida relacional. Exemplos: as estradas, os aeroportos, as rodoviárias, as grandes redes de hotéis, shopping centers. Então, imaginem, se uma comunidade converte-se em um não lugar, um espaço onde a gente não faz a própria história, com o qual a gente não se identifica, no qual a gente não tem uma vida de relacionamento, mas simplesmente relações funcionais. E isso acontece às vezes, que para algumas pessoas a sua comunidade não é como a casa do pai, da mãe, dos ancestros, como a casa familiar, na qual existe uma história. E quando nós entramos na casa da família, então lá vemos por todas as partes símbolos da nossa infância, da nossa juventude, do nosso pai, da nossa mãe. Isto quer dizer que a casa familiar torna-se um sacramento, como o vosso grande teólogo Leonardo Boff diria quando falava dos sacramentos da vida. Mas ninguém pode dizer que um shopping center é um sacramento ou que uma autoestrada é um sacramento. Por quê? Porque não são lugares de identidade. Mas imaginem uma vida em comunidade com a qual a gente não se identifica, não faz a própria história. Portanto, o que é a morada? O contrário do não lugar é a morada. O grande filósofo Emmanuel Levinas, no seu livro Totalidade e Infinito, fala da morada. E para a gente, para mim, foi também como descobrir o mistério de uma autêntica comunidade. Ele define a morada como o lugar do recolhimento, o lugar da intimidade e o lugar do recebimento. O lugar do recolhimento. Nós sabemos que a comunidade é um lugar no qual
se nos pede viver recolhidos. Não consiste numa simples passagem de fora para dentro, é mais regresso a nós mesmos. Entrar na nossa profundidade. Também é lugar de intimidade e identidade, onde nós temos o nosso segredo comunitário. Uma comunidade que tem o próprio segredo é uma comunidade que tem magia, mágica, que oferece chaves para que cada de nós se sinta com a própria identidade, identifique a comunidade e a comunidade o identifique a ele. Mas também, quando uma comunidade tem esta profundidade, ao mesmo tempo, a comunidade gosta de receber. É uma comunidade hospitalária. É uma comunidade na qual a hospitalidade com o outro, com o que vem de fora, é sempre uma hospitalidade cordial, uma hospitalidade que oferece o melhor da comunidade. Recebimento, intimidade e hospitalidade, recebimento. Quando Jesus nos falava, também a nós, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, para a sua comunidade. Feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. É o seu Pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Estas palavras podem ser interpretadas em chave individual, mas também em chave comunitária. Quando a comunidade se fecha para a sua oração e para entrar em contato com o Pai que vê no segredo, na morada da comunidade. Entre o belo sonho e a realidade mediocre. Os mais belos sonhos vocacionais esbarram-se contra a prosaica realidade da convivência comunitária em muitas ocasiões. Já no livro do Apocalipse se dizia: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Há comunidades que vivem nesta mediocridade. Não frio, não quente, simplesmente comunidades de pessoas que estão juntas, mas que não têm paixão mútua. Ele só aceita usar o áudio da internet. Então, o Salmo 133. Todos nós temos muitas vezes rezado este salmo. Oh, quão bom, quão belo e quão suave é que os irmãos, as irmãs vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermón. É como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vocês sabem muito bem que a história do povo de Israel era uma história de irmãos, mas de irmãos em guerra, de irmãos em divisões constantes. Caim e Abel. Depois Esaú e Jacó. Depois os 12 irmãos e José. Depois a luta tras todas as tribos de irmãos. Em tempos de Jesus se diz que as lutas entre as tribos eram tão fortes que ao fim ficaram só em tempos de Jesus somente 2 tribos e meia. Só 2 tribos persistiram depois desta longa história. E quando Jesus começou a sua missão, ele quis restituir a Israel o rosto das 12 tribos de Israel. E, portanto, ele escolheu o símbolo dos 12 para que fossem ou foram o símbolo de novo povo, de uma nova humanidade. Então, pensemos a importância que tem uma comunidade de irmãos. Papa Francisco escreveu com muito
muita intuição. Tutti fratelli, todos nós irmãos, irmãs. E a partir de aí começar a beleza da igreja começa nas comunidades de irmãos e de irmãs. E cada de nós deve se perguntar: tem beleza a minha comunidade? É espaço de beleza e também de suavidade. Que bello, que extraordinário que vivam os irmãos unidos. E quando existe esta comunhão de diversidades, então existe uma consagração do Espírito. Se manifesta que o Espírito é o grande conector de todas as diversidades. Onde o Espírito Santo se faz presente, lá existe a conexão mútua, a comunhão. E isso dá vida a todo o povo. Entre vocês são meus amigos. Amai-vos como eu vos amei. A primeira coisa que devemos compreender na nossa comunidade é que esta pessoa que é diferente de mim é amada de Jesus. E que eu devo amá-la como Jesus mesmo a ama. É um amor mútuo, mas é um amor com Jesus e desde Jesus. E a minha comunidade é espaço para a amizade? É o meu Calvário ou a minha Betânia? É um ambiente comunitário tóxico ou um ambiente de saúde? Como é a minha comunidade? E, finalmente, o caminho da comunhão à comunidade. Um novo mandamento os dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O caminho da comunhão à comunidade. Quando Jesus nos faz um mandamento, não é um mandamento, antes de mais nada, ele faz aquilo que nos vai pedir. Então, Jesus suplica a nós de nos amar aos nossos irmãos, porque ele, antes de nós, tem amado a cada dos nossos irmãos. Então, uma visão da comunidade como objeto do amor de Jesus e de cada das pessoas da comunidade como objeto do amor de Jesus faz possível o nosso amor aos nossos irmãos. Porque se não amarmos aqueles que Jesus ama, estamos nos desligando de Jesus. Compreender a biodiversidade na comunidade. Na comunidade temos uma humanodiversidade. Nós protegemos a biodiversidade. Vemos que depois do concílio, do sínodo da Amazônia, toda a igreja tem uma sensibilidade ainda maior respeito a honrar a biodiversidade. Mas o que está acontecendo é que não é fácil aceitar a humanodiversidade. Nas nossas comunidades somos muito diversos. Quem nos escolheu não foi o prazer humano, não foi a nossa escolha. Deus, como dizia São Francisco, Jesus deu-me irmãos. Os irmãos que eu tenho ao meu lado não são aqueles que eu escolhi, mas aqueles que Deus escolheu para mim. Então, vamos aceitar também esta ecologia humana e vamos fazer para que esta ecologia não seja uma ecologia em luta constante, em fragmentação, mas em conexão, verdadeiramente ecocomunidade. Antes de tudo, afirmemos a diversidade. A carta de São Paulo aos Coríntios é uma carta na qual, capítulo 12, antes de falar do amor, da caridade, ele nos fala da múltiple manifestação do Espírito. O capítulo 12, primeiro fala da diversidade e depois da comunhão. Então, deveríamos dizer: a diversidade do Espírito Santo seja com todos vocês. Esta é a primeira coisa que devemos ver numa comunidade.
a diversidade do Espírito Santo seja com todos vocês. Porque também a primeira coisa que o Espírito quer é a nossa diversidade. E somente depois podemos dizer, é a comunhão do Espírito seja com todos vocês. Mas nós acreditamos às vezes que a primeira coisa é a comunhão e depois a diversidade. E não é assim. A primeira coisa é a aceitação da diversidade. Porque também o corpo é um só membro. Não é um só membro, mas muitos. Então, a primeira coisa é definir a diversidade entre nós. E níveis de diversidade há muitos. Não vou apresentar aqui todos eles, mas às vezes somos diversos desde o ponto de vista mineral. Somos diversos desde o ponto de vista vegetal. Somos diversos desde o ponto de vista animal. Somos diversos desde o ponto de vista espiritual. Em comunidade espiritual, sob o olhar do outro. Somos uma comunidade no espírito, mas às vezes excluímos as pessoas. A exclusão não é somente fora das comunidades, na sociedade. Os excluídos são também, estão entre nós. Nenhum castigo mais diabólico do que sermos abandonados na comunidade e passar totalmente despercebidos para todos os membros que a compõem. O pobre entra e sai sem que reparem nele, e no meio de uma multidão encontra-se na mesma escuridão que enclausurado na sua choza. Eu sozinho, eu comecei a morte por solidão. E também comunidade com a saudade do infinito. Quando o desejo do infinito é presente em toda a comunidade, então esse desejo infinito nos faz compreender que desejamos muito mais do que de facto podemos dar uns aos outros. Sonhos, utopias, saudade do Espírito. Nesse desejo do infinito nos encontramos todos nós. Então, a espiritualidade, o desejo de Deus, o desejo do que vai vir, mas que não conhecemos do mistério, faz de nós uma autêntica comunidade no Espírito. É a comunidade dentro da perihórese divina. O divino que nos habita. Se o Senhor não construir a comunidade, a construção da comunidade é uma força de Deus, é a força do Evangelho. Sabem vocês como Deus construi a comunidade? Antes de mais nada, através da palavra. Quando a comunidade escuta a palavra de Deus, e a comunidade escuta de verdade. Shema Israel, Shema comunidade. Quando escuta a palavra de Deus, a palavra pode comocionar a comunidade, emocionar a comunidade para que a comunidade comece a se construir em um modo diverso. A força da palavra, a força do Evangelho, não é simplesmente alguma coisa que se lê. Eu, às vezes, vejo que em algumas comunidades, quando leem a palavra de Deus na celebração da Eucaristia, se faz em voz baixa, sem paixão, como se fosse simplesmente uma leitura, mas não uma palavra de Deus, recomendando à comunidade uma conversão, uma transformação. Não são referidas as palavras da Bíblia como palavras para a transformação, mas simplesmente como comunicação informativa. Mas a comunidade que Deus quer é uma comunidade diferente. É uma comunidade na qual o projeto de Deus vai se realizando e vai aparecendo. E a palavra de Deus tem uma força importante, importantíssima. E também a comunhão com Jesus, a comunhão eucarística, que é ao mesmo tempo uma comunhão de ação de graças, porque aquele que comunga é também toda a comunidade. Toda a comunidade com Jesus
conclui a celebração e a comunidade de novo dividida. É o Jesus despedaçado. Vocês lembram que Dietrich Bonhoeffer escreveu um precioso livro, A Vida em Comunhão. Eu acho que é um livro que não devemos esquecer e continuar sempre a ler e aplicar a nossa vida, porque é um livro cheio de sabedoria e também que nos diz que às vezes cada um de nós tem um ideal de comunidade, mas que não corresponde com a comunidade que Deus quer. E devemos então ver qual é a comunidade que Deus quer e não qual é a minha comunidade ou imagem de comunidade. Viver o amor da aliança, chamados a reproduzir o estilo de vida que Jesus iniciou na Galileia, partir da Galileia. O Evangelho é a regra suprema. O mandamento da aliança é amai, amai-vos. Antes de mais nada, não é amai, é escutai. E depois amai. Antes de mais nada, escutai. Porque quem começa a amar, não escuta às vezes. Quem começa a amar, ama, mas sem escutar, sem conexão. Mas o mais importante é escuta e depois ama. E a filoxenia é o amor aos diferentes. A filoxenia é a hospitalidade. É a hospitalidade respeito ao que é estranho, diferente. A filoxenia é o modo de amar quando existe a humano diferença em tantas formas. Perfeitos, portanto, na misericórdia. E finalmente, e concluímos, o amor é o dom primeiro, o mais necessário. Dizem que o amor tem 4 formas. O amor que é o amor afetivo, o afecto, o amor de amizade, o amor erótico e o amor de agape, o amor de benevolência. O afetivo é o amor que podemos ter às criaturas, o amor que podemos ter para as coisas, o amor à minha pátria, o amor ao lugar onde eu nasci, etc. Então, o amor de amizade é já um amor que é muito mais interessante. É a conexão entre as pessoas que podem se compreender, que podem se amar, ser fiéis, mas é um amor sem nervos. Depois, o amor erótico, que é também outra forma de amor fecundo, uma forma de amor de um novo começo, de um novo início. É um amor apaixonado. E, finalmente, o amor de caridade, o amor que faz que todo o mundo possa entrar nos meus afectos, na minha amizade, no meu amor. É o amor que veio do céu para nos informar todos os outros amores. Quem ama, assume, alivia, vigila, se sente família, faz amigos. São Paulo fala da caridade em contextos de oração. Para São Paulo, a caridade comunitária, o amor comunitário, é sempre alguma coisa que devemos pedir a Deus. É um dom de Deus. A caridade provém de Deus Pai. O amor é fruto do Espírito. E, portanto, quando vemos a nossa vida em comunidade, não um lugar no qual eu vou ser amado, mas, sobretudo, o lugar no qual eu vou amar a humana diversidade, então Deus se faz presente através do amor. Hoje, na leitura do ofício de leituras, temos uma belíssima reflexão sobre o amor e como o amor de Deus. Onde há amor, lá Deus se faz presente. É amar ao irmão, à irmã, porque é imagem de Deus, é membro do corpo de Cristo. O amor vence tudo. E o Papa Francisco, e vou concluir com estas palavras, nos fala da mística de viver juntos.
E finalmente, já as palavras de Albert Camus. Como posso sentir-me em casa? Em um lugar, no meu lugar. Fazer da minha comunidade como um espaço no qual experimento a intimidade, experimento o amor, experimento a Deus, e a partir de aí a minha comunidade vai se convertir numa comunidade crível respeito à missão, quando a comunidade é uma comunidade em saída. Então aqui vamos terminar esta reflexão também, segunda, que já foi programada como a comunidade como morada. Obrigado, Padre Cristo Rei, José Cristo Rei. Nossa, quanta coisa bonita, boa e muito importante. Então, nós gostaríamos agora de passar a palavra para a irmã Luciane. A irmã Luciane, que é a secretária da CRB aqui de Curitiba, da regional, e ela ficou encarregada ali de ir lendo o chat. E agora, então, resumidamente, ela vai apresentar ao senhor, Padre José, algumas questões, alguma pequena síntese, para depois daí a gente continuar a nossa conversa. Também aqui, se alguém depois quiser ir continuando, levantando dúvidas, questões, vai colocando ali no chat. Vai ser difícil, nós somos um grupo de 215 pessoas, abrir espaço para todo mundo perguntar. Então, a gente vai tentar resumir ali algumas perguntas, alguns blocos, mas fica aberto. Se alguém gostaria, depois, se tiver um tempinho, a gente pode abrir também para algumas perguntas. Irmã Luciane, por favor, apresente então ao Padre José Cristo Rei uma síntese daquilo que o pessoal foi colocando no chat, alguma pergunta, para a gente voltar então agora a aprofundar algumas questões. Muito bem, então vamos lá. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer novamente, né, José, pelas suas palavras, né, por esse primeiro dia, esse primeiro momento formativo, né, uma profunda reflexão que o Senhor nos trouxe a partir do seu livro, né, e das suas experiências, não só teóricas, mas práticas, e condensadas nesse livro, Outra Comunidade é Possível, sob a liderança do Espírito. E com certeza, a partir aqui das falas no chat e outras também que a gente vai conversando, o Senhor está reacendendo em nosso coração a esperança e o desejo de que outra comunidade é possível, né? Sob a liderança do Espírito é possível. Nós vivemos em tempos difíceis, né? E o Senhor nos traz luzes para esse tempo, nos desperta essa esperança. E então, fazendo aqui um pouco de eco de algumas participações dos religiosos, né? A irmã Teresita, ela diz assim: foi para mim excelente essa primeira parte. Muito, muito profunda, sobretudo as perguntas, o porquê autêntico da comunidade. A comunidade não tem uma missão para realizar, mas sim é Deus que tem uma missão para realizar através da comunidade. E isso muda tudo. Outra participação aqui, a irmã Joana, ela diz assim: precisamos abrir o nosso coração comunitário para ser a comunidade que Deus quer e para juntos darmos sabor à missão de Deus. A irmã Leontina diz assim: não é aquilo que a comunidade faz por Deus, mas o que Deus faz através da comunidade e com ela para resgatar a humanidade e a sua criação. A irmã Beatriz lembra aqui, né, da sua fala: aprender a ser missionário é um exercício comunitário e constante, acrescento eu. Outra participação aqui, a irmã Celi, dizendo assim: é interessante quando o Senhor enfatiza sobre o porquê da comunidade, o como e o para quê, né? Essa grande diferença que nós muitas vezes ficamos no porquê e no como, e a mais importante é o para que essa comunidade. É forte também quando o Senhor fala, uma das participantes diz, é forte quando fala das comunidades divorciadas. Também a irmã Joana diz aqui, que chamou a atenção, né,
Que tipo de instrumento de Deus somos como comunidades? Né? Nos questionarmos. Que tipo de instrumento de Deus somos como comunidade? Nos permitimos ser instrumentos de Deus como comunidade? Acho que aqui é um grande desafio constante, né? A irmã Romilda diz assim: me chamou muita atenção quando o Senhor falou: mudemos as nossas conversas e mudaremos as nossas vidas. E também quando o Senhor falou que uma comunidade sem carisma é como um licor que perdeu o gosto. São frases fortes que me levam a refletir, diz a irmã Romilda, né, sobre como estou vivendo na minha comunidade. E assim nós temos vários outros comentários e algumas perguntas aqui que talvez o senhor poderia se achar, né? Uma pergunta aqui: nossas comunidades estão a serviço da missão de Deus? Então vale aqui pensar como superar o sempre fizemos assim, lembrando o Papa Francisco, para sermos como superar o sempre fizemos assim. Também vou juntar aqui três perguntinhas e aí eu passo para o senhor e depois eu vou trazendo outras conforme o tempo permitir. Também é um pedido aqui para detalhar mais a expressão, a palavra carisma. Essas duas depois eu vou trazendo as que vêm pela frente. Se o senhor pudesse, né, trazer um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais conosco, então, sobre a expressão, a palavra carisma que o senhor usa já no primeiro capítulo, né? E como superar esse sempre fizemos assim, para realmente sermos fiéis àquilo que Deus espera de nós. Padre José? Muito obrigado por esta síntese das perguntas e reflexões do nosso grupo. Eu gostaria de salientar que é importante o porquê da comunidade entrar no centro da comunidade para ver qual é a identidade de uma comunidade que Deus quer. Que a comunidade não tem uma missão, que a comunidade tem um coração comunitário e missionário, que é um projeto comunitário. Eu gostaria também de falar do tema do projeto. Às vezes nos reunimos em comunidade para escrever o projeto comunitário para este ano, ou para um ano, não? Então, depois, este projeto vai ser apresentado ao governo provincial, o governo provincial vai aprovar, talvez vai dizer alguma coisa, alguma reflexão que pode animar ainda o projeto comunitário. E a mesma coisa acontece com os projetos pessoais. Mas um projeto comunitário deve começar com isto: escuta, comunidade, discerne, comunidade, qual é a vontade de Deus sobre a tua comunidade. E a partir daí, escrever um projeto que é inspirado pelo Espírito de Deus. E através disso, depois nós dizemos: vamos fazer aquilo que tu nos estás dizendo. Fazei aquilo que Ele vos disser. É um comentário de uma autêntica comunidade religiosa. Fazei aquilo que Ele vos disser. Então, a escuta é tão importante. E depois da escuta, do discernimento, continuar como comunidade. Respeito às comunidades divorciadas. Se o divórcio é a desconexão. Imaginem numa comunidade na qual há duas pessoas que estão em divórcio, isto é, desconectadas totalmente. Não existem olhar, não existem palavras, não existe uma colaboração todos juntos. Então, em uma situação de divórcio, a vida comunitária torna-se um inferno, torna-se um lugar de solidão, de pessoas sozinhas que não conectam. Então, é muito importante para que a beleza da comunidade apareça a conexão de tudo. Quando alguma coisa não é em conexão,
acontece como poderia acontecer neste encontro. Os que não estão em conexão, então é impossível ou ver, ou ouvir, ou transmitir. Também uma outra pergunta é a respeito a sermos instrumentos de Deus, mas sempre fizemos assim. Mas o Espírito Santo, não o Espírito Santo do século I do Novo Testamento, do tempo dos apóstolos. O Espírito Santo é o Espírito Santo contemporâneo. Às vezes nós fazemos arqueologia carismática e arqueologia cristológica. Então, sim, pensamos muito em Jesus de Nazaré, mas Jesus de Nazaré viveu em outro tempo. Ele nos diz, é conveniente para vocês que eu vá embora, porque senão não vai vir o Espírito Santo. Ele vos lembrará de tudo. Então, o futuro quer dizer que está nas asas do Espírito Santo. O Espírito Santo faz contemporâneo o Evangelho. O Espírito Santo faz contemporâneo Jesus Cristo. O Espírito Santo nos faz não somente dizer, vocês têm que fazer o que Jesus fez no século I, mas não, o que Jesus faz hoje. É também a mesma coisa com o carisma. O carisma não é simplesmente o carisma dos nossos fundadores. O Espírito Santo faz que nós possamos reinterpretar o carisma no nosso tempo, no nosso contexto, porque somos comunidades ao serviço de um carisma que é vivo, que não é simplesmente a transmissão de uma ideia, mas é também a encarnação de um desejo de Deus, do Espírito. Estas são as primeiras coisas que eu comentaria da sua síntese. Isso, obrigada, Padre. Mais algumas questões aqui, se o senhor achar, né, que deve aprofundar, como aprofundar. Diz aqui uma das participantes, o Senhor abre para uma grandeza, participar da missão de Deus, né? Como comunidade, somos chamados a participar da missão de Deus. Diz ela, nós estamos atreladas a um passado e não vemos a beleza da proposta do presente. O que nos segura? O medo? Esquemas mentais? O que nos dificulta dar este passo e estar aberto, ser esta comunidade presença da missão de Deus? Então, aqui, e aí já uma segunda ali, o senhor pode também comentar, ela pede dos 7 traços da comunidade, se o senhor puder comentar mais o traço, o caráter da comunidade formadora, comentar mais o traço da comunidade formadora. Muito obrigado. Em primeiro lugar, para compreendermos a missão de Deus, é a missão de Deus neste tempo. Não é a missão de Deus no século passado, nem sequer a missão de Deus no medioevo. Hoje, a missão de Deus tem muito a ver com a sociedade. Como compreender as novas inspirações do Espírito neste tempo? O Espírito Santo não somente nos fala através dos nossos pastores, dos nossos bispos, do nosso Papa também, mas também nos fala através de outras pessoas, fora também da nossa religião, que são como instrumentos também do Espírito neste tempo. Vocês sabem como, através da figura de Ciro, no Antigo Testamento, Deus foi capaz de restituir a vida do povo e reconstruir o templo de Jerusalém. Então, também neste tempo, Deus conta com pessoas que recebem a inspiração do Espírito e vão nos lecionando e dizendo que as coisas podem mudar muito e nos oferecem caminhos. Eu acho que também o Papa Francisco está muito atento a tudo aquilo que está acontecendo fora da Igreja, porque recebe inspirações também. E quando nós vemos que o Espírito Santo enche a terra, está presente em todo o mundo,
Então, oferecemos conexões com as pessoas mais criativas, aquelas que estão vendo também qual é o que Deus está fazendo atualmente na humanidade. Mas quando uma comunidade é uma comunidade, nós dizemos em espanhol burbuja, não sei como se diz em português, burbuja, encapsulada. Uma comunidade encapsulada, não Enclausurada. é Enclausurada. enclausurada, mas com uma certa, sim, Fechada. sim, fechada, mas o que acontece com a palavra encapsulada é que às vezes tem como cristais através dos quais pode ver a realidade exterior, mas simplesmente vive interiormente, não? Então as comunidades não têm ar, não têm a água da vida, que pode fazer que elas se transformem. Outra questão que aqui apareceu é o carisma. O carisma deve ser contemporâneo, é responder às questões de hoje, não oferecer devoções, visões da realidade que são de outros tempos, porque o Espírito quer atualizar o carisma. E quando o Espírito atualizar o carisma é uma causa pela qual lutar. Não somente uns traços carismáticos escritos numas constituições. O carisma é uma causa de luta pelo reino de Deus. Então, cada congregação deve descobrir qual é a luta que deve levar segundo o próprio carisma neste tempo. Por exemplo, temos pessoas que estão lutando pelo feminismo, outras estão na luta política com uma determinada ideologia, outras pessoas pela ecologia, etc. Então, a pergunta que eu faço à vida consagrada e às nossas comunidades: qual é a tua luta? Por que estão vocês lutando? Então, imaginem uma comunidade que tem uma luta comum, que é o carisma. E também eu me lembro de um jovem brasileiro que, num capítulo geral, como leigo, participou. Ele diz que, para ele, o carisma da congregação, daquela congregação no qual que estava celebrando o seu capítulo geral, para mim, o carisma é o aroma, é o cheiro divino que uma comunidade capaz de oferecer à sociedade e que enche de alegria. Isto é, o carisma é sempre uma realidade expansiva, transitiva, que trata de transformar a realidade. Mas quando o carisma se converte simplesmente em algumas frases ou simplesmente em algumas imagens, mas não tem esta força transformadora, o carisma não responde à sua inspiração original. Padre José, falando assim, parece assim que as nossas comunidades, elas, assim, isso no ideal, mas nas nossas comunidades há muita fragilidade humana. Talvez na hora da formação para a vida religiosa, como formar o humano para que as nossas comunidades também tenham pessoas amadurecidas, a formação do humano me parece muito importante para que as nossas comunidades também sejam assim amadurecidas, não fiquem naquelas briguinhas pequenas, mas que a gente possa olhar para os grandes problemas para fora. A formação humana em nossas casas de formação me parece extremamente importante. Sim, é verdade aquilo que você está propondo, a formação humana, mas quando você falava nestes termos, eu pensava na encíclica Laudato Si. O capítulo 5º da Laudato Si é recuperar a teologia da criação, que é muito em conexão com aquilo que você diz. Isto é, a teologia da criação é a teologia, a ecoteologia,
E isso é o humano, é o cósmico, é a nossa vida neste planeta, a nossa vida como humanidade. E isto tem um valor divino extraordinário, porque às vezes se pensa que a formação humana é uma formação fora de Deus. Não é assim. É a formação na teologia da criação. E quando nós vemos isto, estamos em conexão com muitas pessoas de boa vontade, até fora das linhas e das fronteiras das nossas religiões. E, portanto, nesse momento, nós aparecemos como pessoas com uma validade global, como cidadãos deste planeta e partícipes desta criação. E, portanto, não enfatizar tanto na teologia da redenção do pecado. Porque às vezes vemos que a formação é simplesmente uma luta para superar pecados, limitações que temos, mas não para gostar desta admirável criação na qual Deus nos colocou. E quando unimos as duas coisas, então vamos falar de saúde, de necessidade de viver mais completamente a nossa realidade criada, de criação, criaturas de Deus. Mas nós somos uma unidade total. E, portanto, o que você disse é tão importante para ter comunidades nas quais o mundo, a sociedade pode ver que é um espelho do que eles mais añoram. Luciane, nós temos mais alguma colocação? Nós temos mais algum comentário no chat? Então, nós temos mais um aqui que nos pede para que o senhor Padre José pudesse falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, questão da diferença entre morada e residência, né? Pudesse aprofundar um pouquinho mais essas duas características desses dois termos, né? A comunidade, morada e residência. Sim. Vamos unir duas perguntas, aquela que esqueci de antes e a desta. Isto é, o valor educativo e formativo da comunidade. Se diz que para viver em castidade precisamos de uma comunidade. Para viver o nosso celibato profético, a nossa virgindade profética, precisamos de uma espécie de microclima que vai favorecer esta formação. Isto é, as coisas não se formam automaticamente, precisam também de microclimas, microclima formativo, e gerar uma comunidade na qual a castidade, a vida pode florescer, então pode florescer para depois também aparecer fora dentro da sociedade exercer uma função profética. E também respeito à residência e à morada. A residência é simplesmente um lugar onde as pessoas se encontram, mas é um encontro sem humanidade, é simplesmente um ir, vir, como às vezes fazemos nós na grande massa. Sim, lá estamos muitas pessoas juntas, mas sem comunicação. Mas uma morada é um lugar no qual, em primeiro lugar, se gera uma intimidade comunitária. Se gera também um espaço de solidão. Solidão e, ao mesmo tempo, intimidade comunitária, e depois também começamos a nos abrirmos à hospitalidade. É uma hospitalidade sem fronteiras, uma hospitalidade que acolhe a todo o mundo, uma hospitalidade que recebe tudo aquilo que vive. Então, uma residência não tem intimidade, uma residência somente um espaço de individualidade, mas não de comunhão, não de recebimento, mas simplesmente um lugar onde a gente está. Mas uma comunidade é uma coisa diferente, é uma morada, é um lugar de oração, um lugar de comunhão, é um lugar também de hospitalidade.
Isso, acho que em síntese nós abordamos ali o que nos foi pedido no chat, mais ou menos o que o pessoal foi compartilhando ali, contemplamos. Temos um longo caminho a percorrer, né, Padre? Um longo caminho. E me vem em mente agora que a expressão muito usada pelo Papa Francisco nos últimos anos, né? Temos escutado em vários âmbitos a questão do discernimento, né? Então, esta comunidade que vai discernindo é um processo longo, não é tão simples, mas temos aí um caminho pela frente. Das perguntas é isso, Padre Ildefonso. O pessoal está perguntando bastante aqui quanto aos slides, se o Padre José vai disponibilizar e poderemos fornecer aos participantes os slides da sua apresentação. E a gravação, o senhor já tinha autorizado a fazer a gravação, né, para que as comunidades possam ouvir novamente e os membros que não puderam participar ter acesso também. Quanto aos slides também, o senhor disponibiliza? Sim, os slides aparecem também na gravação, mas depois eu vou oferecer à CRB a apresentação, que tem também vídeos e alguma coisa mais, que aqui temos resumido muito. Ok, obrigada, Padre. É isso, Padre Ildefonso. Vocês também têm que me desculpar pelo meu português e também os erros que vão aparecendo uma ou outra vez. Muito obrigado por hora, Padre José Cristo Rei. O seu português está bastante compreensível, sem problema nenhum. Comunicação é bem possível, bem clara, tranquila. Muito obrigado por disponibilizar a gravação e também os slides, porque com certeza nós vamos fazer muito uso deste material. Material denso, material que a gente precisa parar muitas vezes, porque, de fato, aqui está um gargalo da vida religiosa e nós precisamos ruminar, precisamos digerir com muito carinho esses conteúdos. Nós queremos agradecer de coração, dizer que amanhã, 15 para as 10, mais ou menos, até um pouco antes, nós já vamos abrindo a sala, para as 10 horas em ponto, nós darmos início ao segundo capítulo, ao segundo dia deste encontro, que também vai ser mais ou menos nesse mesmo formato. Uma palestra no começo, um pequeno intervalo, uma segunda palestra e depois finalmente assim com respostas e comentários gerais. Então, por hora, muito obrigado a todos. Nós convidamos a irmã Maria Marisete para fazermos uma pequena prece. A irmã Marisete é nossa assessora da formação inicial. E depois, então, convidamos o Padre José Paredes para que invoque de Deus a bênção sobre todos nós, e desejando também, aqui para nós do Brasil, um almoço, e lá na Espanha, não sei que hora que é agora, lá na Espanha, agora são as 4 horas da tarde. São as 4. Então, o senhor vai fazer o chá das 3. Marisete, por favor, reze conosco uma pequena prece assim, para fecharmos o dia. Então, vamos agradecer ao Senhor, porque cada fraternidade, cada comunidade é um dom de Deus, e cada irmão e cada irmã é um presente de Deus. Que isso possa estar bem claro na nossa mente e no nosso coração, e que possamos todos os dias renovar esse compromisso, de olharmos com esse olhar de beleza, com esse olhar de fé, e descobrirmos as maravilhas que Deus faz na pessoa, no consagrado e na consagrada, e que faz na fraternidade. Por isso, nós vamos rezar o Salmo 133. Vede como é bom, como é agradável, habitar todos juntos como irmãos, como irmãs. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião, porque aí o Senhor manda a bênção e a vida para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E acolhemos a bênção do nosso assessor, Padre José Cristo Rei Paredes. Padre José, antes da bênção, apenas dizer que nós temos gente do Paraná, gente do Rio Grande do Sul,
gente de Santa Catarina, gente de outros estados e também tem gente de Rondônia e de Moçambique. Então, vê que o senhor está bem importante ali, um pouco universal na nossa palestra. O que para nós parece às vezes impossível, é possível para o nosso Deus. Por isso, a bênção é sempre a energia de Deus para cada uma das comunidades e de nós no meio das nossas comunidades. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Deus abençoe a todos. Bom dia, bom almoço, bom chá para o Padre José Cristo Rei. Até amanhã, às 10 horas. Bom dia, muito obrigada. Obrigada a todos por tudo. Não, Beck, um abraço, irmã.